Bom, eu quero seguir agora e falar ainda do noticiário internacional, mas trazer uma outra situação agora referente aos Estados Unidos. O FBI está investigando se há alguma conexão entre a explosão de um Tesla Cybertruck do lado de fora do Trump International Hotel, em Las Vegas, e o ataque de caminhão em Nova Orleans, que matou 15 pessoas. Tudo isso no ano novo. Fala pra gente, Fabrício Naitz, que também está de volta para trazer mais essa informação e a gente colocar no debate aqui. Fala aí, Fabrício. Então, Evandro, segundo o FBI, por enquanto, a última atualização que a Polícia Federal Americana emitiu não há nenhuma conexão definitiva aparente envolvendo estes dois casos. É o que eles dizem até o momento. Alguma coisa ainda pode vir a surgir nas próximas horas, nos próximos dias, mas por enquanto o FBI diz que não há conexão entre os dois casos. Eles aconteceram em um espaço muito curto de tempo, né? O caso que você mencionou de Nova Orleans, quando um caminhão entrou numa das avenidas mais movimentadas de Nova Orleans durante o Réveillon e acabou matando 15 pessoas. E aí depois, esse caso do Tesla Cybertruck, que aconteceu ontem por volta das 8h40 da manhã no horário local lá de Las Vegas, no estado de Nevada, já bem pertinho ali da costa oeste americana. Então, por conta desse espaço muito apertado de tempo entre os dois casos, havia uma certa preocupação de que eles poderiam estar relacionados. Segundo a FBI, por enquanto, então, não há nenhuma ligação. O que a gente já sabe, o motorista desse Cybertruck, ele foi identificado. O FBI confirma que já identificou, mas ainda não divulgou o nome dele oficialmente. Mas as nossas fontes, inclusive, já conseguiram confirmar. Trata-se de Matthew Livelsberger. Ele é um soldado, ou era um soldado, do exército americano. Atuava no Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. E aí, levantando a ficha dele aqui, o que a gente tem para trazer? Primeiro, ele não tinha nenhuma ficha criminal conhecida. A polícia, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, melhor dizendo, morava no estado de Colorado, na cidade de Colorado Springs, trabalhou no exército, esteve no exército na ativa entre 2006 e março de 2011, aí ele sai temporariamente do exército, volta para a Guarda Nacional e retorna à ativa para o Comando de Operações Especiais em dezembro de 2012, onde ele estava até então. A gente consegue confirmar, inclusive, a identidade dele porque, segundo o próprio FBI, o Cybertruck que foi utilizado, que está envolvido nesse incidente, foi alugado em Colorado. E o escritório do FBI em Denver, uma das principais cidades lá do Colorado, inclusive, confirmou que um endereço residencial foi alvo de uma operação de busca e apreensão hoje pela manhã, também em Colorado Springs. Então, tudo indica que trata-se de fato desse soldado americano Matthew Livelsberger, que estava dentro do carro. A gente sabe que o motorista do carro morreu, outras 7 pessoas ficaram feridas lá em Las Vegas, mas por enquanto, segundo a FBI, nenhum tipo de conexão com esse caso e aquele lá de Nova Orleans. Evandro. Pelas informações, Fabrício. Até mais. Bom, eu quero jogar para vocês o quanto isso pode mexer com a movimentação política nesse início do novo mandato de Donald Trump. E se vocês enxergam que essa violência possa ter a ver com essa mudança de página nos Estados Unidos, entre aspas, porque muda-se o partido que vai governar, mas com uma pessoa que os americanos já conhecem, Fábio Piperno. Eu acho que a gente tem que avaliar isso, Evandro, com muito distanciamento e isenção. Porque, veja, o presidente Trump, de cara, em relação ao primeiro atentado lá em Nova Orleans, né, a primeira reação dele, a primeira manifestação dele foi fazer um discurso sobre o imigrante. Enfim, um discurso sobre, exatamente, relacionando isso à imigração. E não foi. E não foi. Nesse caso não foi. Foi um nada americano. A ver com isso aí, né? Da mesma forma que são dois militares, veteranos aí de combates e tal. Então também é muito fácil o outro lado falar, puxa vida, é gente mais ligado à direita e tal. Também não vejo assim. Eu não gostaria de estabelecer esse tipo de conexão. Eu acho que esse é um fenômeno que os Estados Unidos assistem há muito tempo. Sim. Né? Esse tipo de ato isolado dessas pessoas procurando, não sei por que razão, isso tem que ser devidamente estudado, enfim, procurando até notoriedade com esse tipo de atentado. Isso é muito grave, até porque
Como é que isso pode ser? Qual o nível de previsibilidade disso? Você pode estar numa igreja, numa festa, assistindo um jogo de futebol, sabe? Qualquer tipo de reunião passa a ser um grupo de risco. Isso é muito mais sério. Fala, Segré. Para mim não é casual. Pode que não tenha nenhum elo entre uma coisa e outra, mas não é casual. Estou me referindo a faltando 20 dias, 18 dias para a assunção do Trump, que justamente aconteçam todas as questões em diferentes lugares. E também não tem, talvez não tenha nenhum vínculo. E justamente também, o que chamou a atenção é justamente também o veículo da Tesla, né? A Tesla, que é uma empresa de Elon Musk, que até então teria inclusive um cargo, né, no governo de Donald Trump, apoiou muito a candidatura de Donald Trump, foi uma pessoa extremamente ligada a essa campanha. Então, tudo isso que chama a atenção para o momento político que o país vive. E com gasolina, fogos artificiais no veículo, tem um falecido. Eu assisto muito filme de Hollywood e eu não sei se o cara que estava aí dentro não estava morto antes da explosão. Eu quero ver ainda as investigações. A gente vê muita teoria da conspiração e me chama a atenção também que para um carro na porta do Trump Tower aí em Las Vegas. É também uma questão de, estamos falando do prédio do presidente. Tem o nome do presidente, não tem uma segurança um pouquinho mais reforçada. Me pareceu estranho. Mas, sem dúvida nenhuma, busco uma desestabilização em termos de dias para a assunção do presidente. O que você acha, Kriegner? Sem dúvida é um ato político ali. Esses exemplos que vocês trouxeram, né? A questão do carro, a montadora e quem é o dono aí dessa empresa, também o local, o prédio, mostra que é uma motivação política, um recado, talvez um sinal, uma tentativa de intimidação ou até uma tentativa absurda aí de protesto. São eventos, esses eventos acontecem, precisam ser investigados, combatidos e o que se espera agora e o que a gente pode esperar tanto das lideranças, né, até do próprio presidente Trump e dos outros, é um discurso agora para desescalar se a gente pode usar essa adaptação aí, atentados como esse. A transição ela não pode acontecer com base nesses atentados. Os 4 anos, pelos que mais revoltados que estão, os próximos 4 anos, aqueles que são anti-Trump, ninguém vai sair aí perdendo a vida, o mundo não vai acabar, são 4 anos e assim a gente segue. Acho que essa narrativa que precisa ser fortalecida, não a narrativa como se tenta fazer aqui no Brasil, de que tudo é uma bomba prestes a explodir e que existem inúmeras redes por detrás querendo fazer. Não, vamos trabalhar com os fatos, com as verdades, e assim a gente consegue construir um futuro melhor. O que foi, Piperno? Que eu vi que você olhou aí no finalzinho. O que foi? Só uma coisa, a gente tem que também entender bem qual o perfil dessas pessoas, né? E rapidamente, Piperno, agora 5h52, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Até já. Pode continuar. O primeiro, enfim, texano, veterano de guerra, né? O segundo também, enfim, liderou tropas especiais. Por que essas pessoas que serviram, né, os Estados Unidos, são pessoas que estão tomando esse tipo de atitude, né? Ainda falando sobre os Estados Unidos, o presidente eleito, Donald Trump, usou o Brasil como exemplo para ir contra um eventual banimento do TikTok no país. Segundo ele, a ação na justiça norte-americana pode criar um precedente perigoso em relação à censura governamental em plataformas, abrir caminho para a supressão de vozes políticas e declinar a liberdade de expressão. Nesse documento enviado à Suprema Corte do país, Trump citou a suspensão do X aqui no Brasil, afirmando que a decisão foi motivada pelo descontentamento do governo em relação ao discurso político na rede social, pedindo assim que o TikTok fosse mantido no país. Então, eu quero saber de vocês de que maneira que vocês veem essa manifestação de Trump em relação à questão das redes sociais. Agora a gente se descola um pouco da violência ali no 1º de janeiro e vai já para um possível movimento que Trump pretenda estabelecer, que é permitir que essa rede social, o TikTok, possa continuar operando no país. Fala, Segré. Está se colocando numa calçada em frente à calçada brasileira. O Brasil está no radar do Trump. A suspensão do X está no radar do Trump e eu não descuidaria o nome, Marcos Rubio. Cuidado com esse nome em relação... Cuidado no sentido de o que ele vai fazer sobre o Brasil vai colocar o Brasil numa problemática, porque vai ter que tomar uma posição. E essa ida do Brasil para a Venezuela não contribui em absolutamente nada. Você concorda com o Segré, Piperno? Bom, primeiro é o seguinte... Não foi o governo brasileiro que tomou essa atitude contra o X. Foi um processo do STF contra a rede. Segunda coisa,
Lá nos Estados Unidos, quem iniciou... É bem verdade que o governo Biden também, de certa forma, pegou uma carona nisso. Mas lá nos Estados Unidos, quem iniciou essa torrente de ações aí contra o TikTok foram governadores republicanos. Sim. Né? Sob o argumento, inclusive, de que esse aplicativo poderia servir para que a China tivesse dados dos Estados Unidos, informações importantes do país. Nessa disputa que a gente sabe que existe e que deve durar bastante tempo ainda. E outra coisa, no governo dele, inclusive, os Estados Unidos pressionaram países aliados, inclusive o Brasil, a não instalarem, a não contratarem equipamentos da chinesa Huawei. Também não vamos esquecer isso. Então, tem muito de guerra comercial nisso. Você acha, Kriegner, que tem a ver mais com guerra comercial? E de que maneira, então, que Trump se posiciona nessa guerra comercial contra a China, digamos assim? É bem possível que tenha, assim, um elemento de guerra comercial, mas eu acho que tem também o fato de que as coisas... o exemplo do Brasil, ele assusta. Aquilo que aconteceu no Brasil, aí mostra para nós que passamos por tudo isso, né? Mostra que foi mais sério do que, às vezes, algumas pessoas podem levar em consideração. Foi uma ruptura muito séria quando o Supremo entra já para banir aí uma plataforma de redes sociais, que é uma questão de comunicação do mundo hoje em dia, né? Esse é o caráter que tem assumido. Então, sim, o próprio Trump, como o Piperno trouxe aqui, não só os governadores republicanos, mas o próprio Trump fazia essa defesa contra o TikTok, contra a existência e operação do TikTok, até falando do banimento. E agora ele muda de posição. E eu creio que muito disso tem a ver, sim, como ele cita do exemplo, que assusta mesmo. Como que nós vamos ter um precedente de um dos poderes aí de um país banindo as pessoas de irem para a praça pública? Porque quando a gente olha na essência, é isso que acontece quando você encerra uma plataforma de rede social. Você tira ali o direito de alguém se expressar já como de forma prévia, né? Então isso é muito sério, é o trauma que gera e por isso eu acredito também que tem influenciado a decisão do Trump de ser cauteloso com um banimento absoluto. Que foi, Piperno? Que aqui no Brasil não houve um banimento absoluto. Aqui no Brasil houve uma suspensão até que a rede cumprisse determinações impostas pela justiça brasileira. Inclusive, uma delas era a de nomear um representante legal aqui no Brasil. Leia-se banimento absoluto. A plataforma ninguém conseguia colocar nada. Se você colocasse algo, você seria punido por isso, multado por isso, como outros estão sendo. Então foi banido, completamente banido. Banimento não é suspensão. Inclusive, os critérios que foram estabelecidos, Piperno, eles eram quase que impraticáveis. Então vamos pegar o dicionário. Banimento não é suspensão. O que houve no Brasil foi uma suspensão e o banimento temporário. Foi reativado. Foi um banimento temporário. Veja, banimento não é suspensão. Suspensão é algo temporário, tanto que voltou. Fala, Segré. Não, eu fico pensando, né? Banimento temporário, a gente não conseguia colocar. Depois, está bem, foi por um período, aleluia, porque se não fosse por um período, estaríamos em uma situação muito complexa. Mas quando o Trump está mandando, ele também não está proibindo, não foi uma questão do governo, ele está sugerindo à Corte Suprema que não tome uma determinação de banimento. Agora, Piperno, o Segré fez uma conexão ali na fala dele sobre a participação de um representante brasileiro na posse de Nicolás Maduro, que nós discutimos há pouco, com a maneira como os Estados Unidos vão enxergar o Brasil a partir disso. Você entende que possa ser, talvez, uma barreira nessa relação, já uma relação que começa com o pé esquerdo, digamos assim? Pode ser uma relação conflituosa, sim. Claro, é claro que pode. Mas aí que está o negócio, cada um com os seus aliados, e hoje o Brasil tem bastante, né? E para você, Kriegner, pode ser? Não, o relacionamento entre Trump e a Suprema Corte nos Estados Unidos tende a ser muito positiva, porque a Suprema Corte nos Estados Unidos, diferentemente no Brasil, é muito reconhecida pela maneira com que cumpre com o seu papel, não por um ativismo político, não por uma tentativa de aparecer mais que os outros ou de estar à frente e demonstrar o seu poder. É uma questão de... aliás, as pessoas nem conhecem o rosto de muitos dos ministros ali da Suprema Corte, porque, inclusive, as sessões da Suprema Corte nos Estados Unidos não podem nem ser transmitidas. São gravadas por áudio e, quando são autorizadas, elas são divulgadas para a imprensa ou para aqueles que são interessados. Fala, Segré. Apenas uma reflexão final. Fiquei pensando, no dia 8 de janeiro, o presidente Lula está propondo uma defesa para a democracia. E no dia 10 vai a assunção de um ditador. Curioso. Bom, a gente vai encerrar então essa edição do 3 em 1, assim, em alta, com bastante pimenta nesse prato, nessa panela.